Tá, pessoal, vamos então. Aula de técnicas integradas. A gente vai ver ali a metodologia científica, citações e plágio. O que significa, né? Citações e plágio. Vamos, pessoal, prestar atenção. Então, citações e plágio. Então, a gente vai diferenciar o crime de plágio, que plágio é um crime, do uso legal de citações na pesquisa científica. Tá? Estruturar textos utilizando citações diretas e indiretas. E reescrever os documentos rurais utilizando as informações verdadeiras, corretas e claras. Pessoal, tá. Então, aqui, ó, o estudo de caso. O João encontrou um relatório da Embrapa sobre a correção de solos degradados. Tá? O texto era tão bom que ele selecionou 3 parágrafos. Fez lá o Ctrl+C, Ctrl+V no seu próprio projeto. Então, ele gostou lá do que ele leu, ele copiou e colou no seu próprio projeto, sem alterar nada e sem colocar o nome da Embrapa. Ele entregou o trabalho com muito orgulho. No dia seguinte, o projeto dele foi anulado e ele recebeu nota 0 da banca avaliadora. Então, o João argumentou que o conhecimento está na internet para ser compartilhado. Por que a banca reprovou o projeto? Então, o que ele fez de errado? Por que foi reprovado o projeto dele? Alguém quer falar?
Não. Não. Isso. Isso mesmo. O erro dele, pessoal, foi não ter feito a citação, né? Ele usou aquilo como se fossem palavras dele. Né? Ele pode usar, ele poderia ter feito isso, tá? Ter copiado lá as frases, lá os parágrafos do texto, mas ele deveria ter feito a citação. E se já que ele não fez a citação, ele cometeu plágio. Tá? Então, o plágio é crime. Então, plágio é copiar total ou parcialmente um conteúdo sem citar a fonte, sem citar a autoria. Então, independente ali se é o texto todo ou uma parte do texto. Tá? Mesmo que você pegue ali uma parte do texto, você tem que citar a autoria, tem que citar a fonte, senão é plágio. Tá. Então, por ele não ter feito essa citação, ele deu a entender que as palavras eram deles, né? E não eram. Quem conhece, quem faz ali a avaliação do trabalho, do projeto, sabe de onde que saiu aquelas palavras, de onde que saíram aquelas palavras. Aqui, pessoal, é um exemplo, tá, do que pode acontecer quando alguém comete o plágio. Tá, aqui, ó. É uma matéria, tá, que saiu. TRF condena editora por plágio de manuais técnicos da Embrapa. Tá, então, tem uma editora aqui, essa reportagem fala dessa editora que ela fez o plágio de alguns manuais técnicos ali da Embrapa e ela foi condenada por isso. Tá, ó, condenou os responsáveis ao pagamento de R$ 2.385 por danos materiais, valor apurado a partir da venda de 43 exemplares das obras, além de R$ 10.000 por danos morais. Então, pode acontecer. Então, como eu falei, é crime, tá? Então, você pode ser punido por isso. Aqui? Então, pessoal, se clicar aqui, vamos ver se eu consigo agora. Espera aí. Ai, como é que faz? Duplicar. Eu cliquei lá, tá no link, então veio aqui. Aqui é a matéria, tá? A matéria completa. Tá? TRF condena editora por plágio de manuais técnicos da Embrapa. Aqui tem, você vê, você lê toda a matéria, tá? Deixa eu voltar lá agora.
Oi? Então, pessoal, esse exemplo ali, ó, se eu só tivesse dado a notícia, mas o que foi feito aqui nesse slide? Eu coloquei o QR Code ali e coloquei também o link da matéria. Então, isso comprova o que eu estou mostrando para vocês. Eu estou provando que essa matéria é verídica, que ela é um caso real, tá? Tanto é que eu cliquei ali e foi lá direto na matéria. Tá? Então, é por isso que tem que ser feito, tem que ter a referência. Tá? Até esses slides aqui que eu faço para vocês, que tem aqui, se vocês forem lá no final, tem a referência bibliográfica. Então, é tudo que foi estudado, tudo que foi visto, está lá no final na referência bibliográfica. Então, aqui está referenciando a reportagem que eu trouxe para vocês. Tá comprovando aquilo que eu estou mostrando, que eu estou falando. Então, tem a citação direta, é como se fosse uma fotografia, tirar uma foto daquilo. Você vai pegar tudo que está escrito lá e você vai colocar em outro lugar. É como se fosse uma fotografia. Então, se vocês acharam um texto lá na internet que vocês acharam perfeito para aquilo que vocês querem, tá? Vocês podem pegar aquele texto 100%, mas vocês devem fazer a citação direta. Tá? Então, vocês podem utilizar 100% do texto, mas tem que fazer a citação direta. E como que faz essa citação direta? Então, eu pego o texto que eu quero, eu tenho que colocar ele entre aspas, e eu tenho, pessoal, que citar o nome do autor e o ano que ele publicou. Então, eu posso pegar esse texto. Eu gostei tanto do texto que eu quero aquilo que está escrito lá. Eu pego aquele texto, coloco entre aspas e depois coloco entre parênteses o nome do autor, geralmente o sobrenome dele, e o ano que foi publicado. Tá, o exemplo ali, agricultura, entre aspas, a agricultura de precisão reduz o desperdício em 30%. Tá? Entre parênteses, Silva 2023. Entenderam essa parte, pessoal? Até aqui, como é que funciona essa citação direta? Não é crime você pegar uma parte do texto ou o texto completo, mas você tem que fazer essa citação. Tem que falar de quem que é, o ano que foi publicado, o ano que foi escrito. E a citação indireta, como é que funciona? Como é que faz a citação indireta? Você lê o texto na internet,
Você gostou da ideia principal, mas você não quer usar aquele texto que está lá. Você quer mudar, você quer usar as tuas palavras, mas a ideia continua a mesma. A ideia principal é a mesma, mas você vai refazer o texto com as suas próprias palavras. Tá? Então, isso se chama citação indireta, paráfrase. Tá? Isso se chama paráfrase, é o nome que dá. É você pegar a ideia principal do texto e fazer com as suas próprias palavras. Tá? E como é que faz essa citação indireta? Ao contrário lá da citação direta que usa aspas, aqui você não vai usar aspas. Você só vai citar o autor e o ano. Tá? Então, na citação indireta, você não usa aspas, porque você vai estar fazendo com as tuas palavras, né? Mas vai ter que citar, é obrigado a citar o autor e o ano que foi feita ali a publicação. Tá, pessoal? Então, ali, exemplo, segundo Silva, 2023, o uso de tecnologias no campo ajuda a evitar desperdícios. Então, a pessoa usa as próprias palavras, mas com a ideia que está lá do autor, com a mesma ideia. A ideia principal continua a mesma. Pode passar? Que, pessoal, Maria pegou um texto, tá? Um probleminha aqui. Maria pegou um texto e apenas trocou duas palavras e não citou a fonte. Ela achou que não fosse preciso, por trocar apenas duas palavras. Então, ao trocar essas duas palavras, Maria transformou o texto em algo seu, o texto foi da Maria, isso é considerado uma citação indireta ou continua sendo plágio? O que vocês acham? Ela foi lá e trocou apenas duas palavras. O texto é dela ou continua sendo plágio, ou ela está fazendo plágio?
Isso mesmo. Continua sendo plágio. Tá? Ela pode reescrever o texto, mas ela é obrigada a citar a fonte. Então, quando ela reescreve e não cita a fonte, é plágio. Se ela tivesse citado a fonte, seria uma citação indireta. Tá? Nesse caso ali, eles falam plágio mosaico, é chamado de plágio mosaico, quando copia trechos e troca algumas palavras, sem dar crédito ao autor. Mesmo com alterações, continua sendo plágio. Tá, pessoal? Mesmo uma palavra que você trocar no texto, o texto não é seu. Tá? Mesmo que você for trocar só uma palavra, tem que citar o autor. Tá? Senão você pode ser acusado de plágio. Então, só reforçando, na citação indireta não usa aspas e na citação direta você tem que usar aspas. Tá? É a diferença dos dois. Os dois têm que citar o autor, o ano, mas na indireta não deve usar a aspas. Pode passar, prof. Então, aqui rapidinho, ó, o formato autor-ano, que a gente já viu ali nos exemplos, tá? O formato autor-ano é o modelo de citação mais usado no mundo. Tá? E como é que usa esse modelo? Entre parênteses, coloca o nome do autor, vírgula, ano.
tá? Ou também pode fazer ali embaixo, ó, segundo o IBGE, coloca o ano entre parênteses, 2024, daí faz a citação. Então, você colocando só o fato de colocar a citação no teu no trecho ali do teu trabalho, vai evitar o plágio e vai dar credibilidade ao teu trabalho. Tá? Então, esse formato autorano é o modelo mais utilizado no mundo. Tá. Pessoal, vamos fazer rapidinho aqui, ó, pelo menos a número 2, tá? Porque não vai dar tempo de fazer as duas. Façam ali a 2. Ó, o que que está errado na frase abaixo? Segundo o IBGE, a produção de soja aumentou. Então, coloquem no caderno ali a resposta certa. Como é que vocês fariam a resposta certa? O que que está errado ali? Então, reescrevam essa frase usando o jeito certo de fazer a citação. O que está de errado ali nessa frase? Tá? Então, façam essa pelo menos ali a número 2.
Alguém fez já? A número 2. Tá? Façam só ali a número 2. O que está errado na frase abaixo? Segundo o IBGE, a produção de soja aumentou. Tá? O que está faltando ali? O que está errado nessa frase? Então, façam a frase certa ali no caderno de vocês. Isso, isso, reescreve. Daí faz a frase correta. Na verdade, pessoal, só reescrevam a frase, não precisa escrever essa, né, para ser mais rápido. Já façam ali a frase correta direto no trabalho, no caderno de vocês. Como vocês acham que ela deve ficar? Tá falando comigo, prof? Não entendi. Não, não, desconsidera ali em cima. Desconsidera a Embrapa, daí só faz a de baixo. Tá, então, eles concordam que é o ano que está faltando, é isso?
Sim, então como é que colocaria ali? É onde que vai o ano? Isso. Isso, daí coloca qualquer ano, o ano que você quiser ali, mas então quer dizer que faltou o ano, né? Prof, já tá batendo sinal, né? Tá. Então tá. Pessoal, quem não fez ainda, traga semana. Ah, não, semana que vem não. Amanhã. Então amanhã a professora vai dar uma olhadinha ali. Tá? Tchau para vocês. Até amanhã.